Helena Costa tinha 74 anos, quando sua filha Carla parou o carro numa estrada deserta entre Feira de Santana e Salvador e disse as palavras que destroçariam qualquer coração de mãe. "Desce, mãe, não aguento mais. A senhora só dá trabalho e despesa. Vai ter que se virar sozinha." O carro partiu levantando poeira e Helena ficou ali, em pé, com uma sacola plástica na mão e R$ 20 no bolso, sem entender como a filha que ela criou com tanto sacrifício era capaz de tamanha crueldade. O sol escaldante de meio-dia castigava sem piedade. Helena sentou-se numa pedra ao lado da estrada e permitiu-se chorar pela primeira vez em décadas. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que vinham de um lugar dentro dela que estava guardado há muito tempo. Ela chorou pela rejeição, pela solidão, pela injustiça, mas principalmente chorou por se sentir invisível, descartável, como se sua existência não tivesse mais valor para ninguém. Passaram-se 2 horas. Nenhum carro parou. Helena observava os veículos passarem em alta velocidade, levando pessoas para seus destinos, suas famílias, suas vidas. E ela ali, esquecida numa estrada como um objeto abandonado. A garganta ardia de sede, o estômago roncava de fome, as pernas tremiam de cansaço. Mas o que mais doía era o coração despedaçado pela traição da própria filha. Foi quando um caminhão de carga parou alguns metros à frente. O motorista, um homem de meia-idade com o rosto queimado de sol, desceu e se aproximou. "A senhora está bem? Precisa de ajuda?" A bondade inesperada fez Helena desmoronar novamente. Ela contou tudo, sem filtros, sem orgulho. Contou sobre a filha que a abandonara, sobre os R$ 20 no bolso, sobre não ter para onde ir. O caminhoneiro escutou em silêncio, balançou a cabeça com tristeza e ofereceu uma garrafa de água e um sanduíche que tinha na cabine. "Olhe, dona, eu vou para Salvador. Posso deixar a senhora na rodoviária de lá. Talvez consiga alguma ajuda." Helena aceitou a carona. Não tinha escolha. Durante as 3 horas de viagem, o caminhoneiro que se apresentou como Geraldo contou sua própria história de superação. "Eu também já passei por tempos difíceis, dona Helena. Já dormi debaixo de ponte, já passei fome. Mas uma coisa eu aprendi: enquanto a gente tem vida, tem chance de recomeçar." A frase ficou ecoando na mente de Helena. Enquanto a gente tem vida, tem chance de recomeçar. Salvador apareceu no horizonte com suas luzes começando a acender ao entardecer. Geraldo deixou Helena na rodoviária e, antes de partir, enfiou uma nota de R$ 50 na mão dela, para a senhora comer algo e pensar no que fazer. "E se lembre, dona Helena, nunca é tarde para recomeçar." O caminhão partiu e Helena ficou ali, sozinha mais uma vez, mas desta vez com R$ 70 e uma semente de esperança plantada em seu coração. A rodoviária era um mar de gente, famílias reunidas, jovens com mochilas, trabalhadores voltando para casa. Helena se sentiu mais sozinha do que nunca no meio de tanta gente. Comprou um lanche e um suco e sentou num banco para pensar. O que fazer agora? Voltar para a Feira de Santana e implorar para Carla aceitá-la de volta? Nunca. O orgulho que restava não permitiria. Mas então o quê? Vagar pelas ruas como mendiga? A idade avançada tornava qualquer alternativa assustadora. Foi quando seus olhos pousaram na sacola plástica que carregava. Dentro havia apenas algumas roupas que Carla permitira que levasse e um caderno velho de capa dura que Helena guardava há décadas. Era o caderno de receitas da sua avó materna, Dona Mariana, uma confeiteira famosa na região de Cachoeira. Helena abriu o caderno e passou os dedos pelas páginas amareladas. As receitas estavam escritas à mão com caligrafia perfeita. Bolo de tapioca com coco, cocada cremosa de leite condensado, quindim da vovó Mariana, paçoquinha de amendoim especial. Cada receita vinha acompanhada de anotações carinhosas. Este bolo vendeu 100 unidades na feira de domingo. Dona Conceição disse que é o melhor quindim que já provou. O padre encomendou 5 dúzias para a festa da igreja.
Helena fechou os olhos e se lembrou da infância na casa da avó. O cheiro inconfundível de bolo assando no forno a lenha. A textura perfeita da cocada que derretia na boca. O sabor único do quindim que fazia as pessoas voltarem sempre pedindo mais. Vovó Mariana não era apenas uma boa cozinheira. Era uma artista. Suas receitas tinham segredos que nunca compartilhou com ninguém, exceto com Helena. A menina tinha apenas 12 anos quando a avó faleceu, mas antes disso, havia passado inúmeras tardes na cozinha dela, observando cada movimento, anotando cada ingrediente secreto, absorvendo cada ensinamento. Minha netinha, dizia a avó com a voz doce, cozinhar não é apenas misturar ingredientes, é colocar amor em cada movimento. É transformar coisas simples em momentos de felicidade. Um dia, você vai precisar desses segredos. Guarde-os bem. Helena havia guardado. O caderno atravessou décadas, mudanças, casamento, viuvez, maternidade, mas nunca havia usado as receitas. A vida corrida de trabalhar numa fábrica de tecidos para criar Carla sozinha após ficar viúva não deixara tempo para sonhos culinários. E depois, quando se aposentou, foi morar com a filha e o genro, onde sua presença era apenas tolerada, nunca valorizada. Onde qualquer iniciativa sua era vista como intromissão. Mas agora tudo era diferente. Não tinha mais nada a perder. R$ 70, um caderno de receitas e uma vida inteira pela frente, por mais curta que fosse. Helena olhou ao redor da rodoviária e teve uma ideia. Se a avó conseguiu vender seus doces na feira de Cachoeira há 50 anos, por que ela não poderia vender na rodoviária de Salvador? As pessoas estão sempre com fome quando viajam. E se seus doces fossem tão bons quanto ela se lembrava que poderiam ser, talvez houvesse uma chance. Helena passou a noite sentada num banco da rodoviária, 12 envolta no casaco fino que trouxera. O frio da madrugada penetrava nos ossos, mas ela não dormiu. Passou a noite inteira folheando o caderno, fazendo planos, calculando possibilidades. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol iluminando a cidade, Helena levantou-se com determinação. A primeira coisa era encontrar uma cozinha onde pudesse trabalhar e ingredientes para começar. Caminhou pelas ruas próximas à rodoviária até encontrar uma pequena padaria. O dono, seu Marcos, um senhor de cabelos brancos e barriga proeminente, estava abrindo as portas. Helena respirou fundo e entrou. Bom dia. O senhor permite que eu use sua cozinha por algumas horas? Posso pagar. Seu Marcos a olhou de cima a baixo com desconfiança. Pagar quanto? E para fazer o quê? Quero fazer alguns doces para vender. Tenho receitas especiais da minha avó. Posso dar uma porcentagem do que vender. O padeiro riu. Senhora, com todo respeito, minha padaria já tem doces. Não preciso de concorrência dentro da minha própria cozinha. Helena não desistiu. Por favor, senhor, eu não tenho para onde ir. Minha filha me abandonou ontem numa estrada. Tudo que tenho são R$ 70 e este caderno de receitas. Se o senhor experimentar meus doces e não gostar, eu vou embora e nunca mais volto. Mas se gostar, podemos fazer um acordo. Havia tanta sinceridade na voz dela, tanta dignidade na postura, apesar da situação desesperadora, que algo no coração de seu Marcos amoleceu. Ele se lembrou da própria mãe, já falecida, e pensou como se sentiria se ela tivesse sido abandonada assim. Está bem, mas só hoje. A senhora faz seus doces, eu experimento e depois decidimos. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Muito obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. Seu Marcos mostrou a cozinha nos fundos da padaria. E Helena sentiu-se em casa imediatamente. Era uma cozinha simples, mas funcional. Fogão a gás, forno elétrico, bancada de inox, utensílios básicos, tudo o que precisava. Com os R$ 70, comprou os ingredientes essenciais no mercadinho ao lado. Ovos, leite, açúcar, coco ralado, amendoim torrado, leite condensado. Escolheu fazer a receita mais especial do caderno, o quindim,
da vovó Mariana. A receita era diferente das tradicionais. Levava um ingrediente secreto que a avó havia descoberto por acidente, uma pitada de baunilha e raspas de limão siciliano, que davam um sabor único e inesquecível. Helena lavou as mãos, amarrou o cabelo e começou a trabalhar. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, ganharam uma destreza surpreendente ao manusear os ingredientes. Era como se uma memória muscular ancestral tivesse despertado. Cada movimento era preciso, cada medida perfeita. Ela separou as gemas com delicadeza, bateu o açúcar até obter a consistência ideal, adicionou o coco ralado na proporção exata e finalmente acrescentou os ingredientes secretos. A massa ficou com um amarelo vibrante e uma textura acetinada. Helena despejou a mistura em forminhas individuais e colocou no forno para assar em banho-maria, exatamente como a avó ensinara. Enquanto os quindins assavam, o aroma começou a se espalhar pela padaria. Era um cheiro doce, reconfortante, que lembrava a infância e felicidade. Seu Marcos, que estava no balcão atendendo os primeiros clientes do dia, sentiu o aroma e parou o que estava fazendo. "Que cheiro é esse?" perguntou para si mesmo. Nunca tinha sentido nada igual na vida. 15 minutos depois, os quindins estavam prontos. Helena os retirou do forno com cuidado e esperou esfriar. A superfície brilhante e dourada era perfeita. A textura, firme por fora e cremosa por dentro. Exatamente como se lembrava dos quindins da avó. Levou um para seu Marcos experimentar. "O senhor pode provar?" O padeiro olhou desconfiado para o docinho na travessa, pegou um garfo, cortou um pedaço e levou à boca. A expressão em seu rosto mudou completamente. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu em surpresa. Ele mastigou devagar, saboreando cada partícula. "Meu Deus do céu!" sussurrou. "Dona, que doce é esse? Este é o quindim da vovó Mariana. Receita de família. Dona, com todo respeito, eu faço doces há 30 anos. Nunca, eu disse nunca, provei um quindim assim. Isso aqui não é quindim comum. Isso é arte." Helena sorriu pela primeira vez, desde que fora abandonada. "Então temos um acordo." "Temos mais que um acordo, dona. A senhora pode usar minha cozinha quando quiser. Vamos dividir o lucro meio a meio. E mais, vou colocar esses quindins ali na vitrine com destaque. Aposto que vão se esgotar em 1 hora." A previsão de seu Marcos estava errada. Não demorou 1 hora, demorou 20 minutos. Helena havia feito 20 quindins. Todos foram vendidos em 20 minutos. Os clientes voltavam pedindo mais. Alguns compravam para levar. Outros comiam ali mesmo e perguntavam se havia outras variedades. Seu Marcos estava radiante. "Dona, a senhora acabou de vender mais doces em 20 minutos do que eu vendo em um dia inteiro. Quantos a senhora consegue fazer por dia?" Helena pensou rapidamente. Se tivesse acesso à cozinha durante todo o dia e ajuda para comprar ingredientes, poderia facilmente fazer 100 unidades. Talvez mais. "Posso fazer 100 quindins por dia. Mas também tenho outras receitas. Cocada, paçoquinha, bolo de tapioca. Então faça, dona. Faça tudo o que puder. Eu financio os ingredientes e a gente divide o lucro." A senhora acabou de salvar minha padaria. Nos dias seguintes, Helena trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Acordava antes do sol nascer, ia para a padaria e passava o dia inteiro produzindo doces. Quindins, cocadas, paçoquinhas, bolos. Cada receita do caderno da avó era um sucesso absoluto. Os clientes começaram a fazer fila antes da padaria abrir, só para garantir os doces de Dona Helena, como começaram a chamá-la. Em 2 semanas, Helena já tinha juntado R$ 1.200 de sua parte do lucro. Era mais dinheiro do que havia tocado em meses. Seu Marcos sugeriu que ela alugasse um quartinho simples próximo à padaria. E assim ela fez. Pela primeira vez em semanas, dormiu numa cama, tomou um banho quente e vestiu roupas limpas. A sensação de dignidade recuperada era indescritível.
Mas Helena não estava satisfeita. Queria mais. Não por ganância, mas porque havia descoberto algo precioso, um propósito. Pela primeira vez em décadas, ela tinha um motivo para acordar todo dia. Tinha um talento que as pessoas valorizavam, tinha independência, tinha orgulho de si mesma. Um mês após ser abandonada na estrada, Helena já era conhecida em todo o bairro como a Senhora dos Doces Milagrosos. As pessoas vinham de longe só para provar suas criações. A padaria de seu Marcos triplicou o faturamento, mas o espaço estava ficando pequeno demais para a demanda. Foi quando apareceu um empresário chamado Ricardo Fernandes. Ele era dono de uma rede de cafeterias em Salvador e tinha ouvido falar dos doces de Dona Helena. Procurou a padaria e se apresentou. Dona Helena, meu nome é Ricardo. Sou empresário do ramo alimentício. Provei seus doces e quero fazer uma proposta. Helena o recebeu com cautela. Que tipo de proposta? Quero que a senhora forneça seus doces para minhas 5 cafeterias espalhadas por Salvador. Precisaria de no mínimo 500 unidades por semana. Pago R$ 4 por unidade. Helena fez as contas mentalmente. 500 unidades por semana a R$ 4, cada seriam R$ 2.000 por semana, 8.000 por mês. Era mais dinheiro do que ela ganhava quando trabalhava na fábrica. Mas tinha um problema. Seu Marcos, com quem trabalho, não tem estrutura para produzir essa quantidade. Então monte sua própria estrutura. Eu conheço um galpão pequeno que está para alugar aqui perto. R$ 1.500 por mês. Tem toda a infraestrutura de cozinha industrial. Se a senhora topar, eu adianto o primeiro mês de aluguel e os equipamentos básicos. A senhora paga quando começar a lucrar. Era uma oferta generosa, mas assustadora. Helena tinha 74 anos. Nunca havia gerenciado um negócio. Não sabia nada sobre legalização, impostos, funcionários. Seu Ricardo, eu não sei se consigo. Nunca tive um negócio próprio. Ricardo sorriu. Dona Helena, a senhora foi capaz de transformar abandono em recomeço. Foi capaz de construir uma reputação em um mês. É capaz de fazer doces que deixam empresários como eu de joelhos pedindo uma parceria. Acredite, a senhora é capaz de qualquer coisa. As palavras de Ricardo ecoaram as palavras de Geraldo, o caminhoneiro. Nunca é tarde para recomeçar. Helena olhou para o caderno de receitas que sempre carregava consigo. Olhou para suas mãos calejadas. Olhou para o reflexo no vidro da padaria e viu uma mulher diferente daquela que fora abandonada na estrada. Viu uma mulher com fogo nos olhos. Uma mulher com propósito. Aceito a proposta, seu Ricardo. Querido ouvinte, se você está se emocionando com esta história de superação, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos continuar, porque a história de Helena está apenas começando. O galpão que Ricardo indicou era perfeito. Tinha 2 fornos industriais, bancadas de inox, geladeiras, freezers e um espaço amplo para armazenamento. Helena assinou o contrato de aluguel com as mãos tremendo de emoção. Pela primeira vez na vida, aos 74 anos, tinha um negócio próprio. Batizou a empresa de Doces da Vovó Mariana, em homenagem à avó que lhe deixara o maior tesouro, não dinheiro ou propriedades, mas conhecimento e amor em forma de receitas. Mas produzir 500 unidades por semana sozinha era impossível. Helena precisava de ajuda. Foi quando se lembrou de Socorro, uma senhora de 60 anos que também frequentava a padaria de seu Marcos e vivia reclamando da miséria que ganhava limpando casas. Helena a procurou. Socorro, você quer trabalhar comigo? Fazendo o quê, dona Helena? Ajudando a fazer doces. Pago R$ 1.000 por mês para começar e ainda te ensino todas as receitas. Socorro quase desmaiou. R$ 1.000? Dona Helena, eu ganho 600 limpando 3 casas e ainda tenho que aguentar humilhação. Quando eu começo? Juntas, Helena e Socorro formaram uma dupla imbatível.
Socorro aprendia rápido e tinha mãos delicadas para trabalhar com os doces. Em 2 semanas, já conseguiam produzir as 500 unidades semanais com folga. Os doces chegavam nas cafeterias de Ricardo e se esgotavam rapidamente. Os clientes pediam mais. Ricardo voltou com uma nova proposta. Dona Helena, preciso dobrar o pedido. 1000 unidades por semana. Pago R$ 5 por unidade agora. Helena aceitou, mas precisaria de mais uma funcionária. Foi quando contratou Valdirene, uma jovem de 25 anos que estava desempregada após perder o emprego numa loja de roupas. Valdirene era rápida, inteligente e tinha talento natural para decoração. Foi ela quem sugeriu que começassem a personalizar os doces para festas e eventos. Dona Helena, e se a gente fizesse quindins decorados para casamentos, cocadas embaladas como lembrancinhas? Isso pode abrir um novo mercado. A ideia era brilhante. Helena investiu em embalagens bonitas, fitinhas coloridas, cartõezinhos personalizados. Os doces da vovó Mariana começaram a aparecer em festas de casamento, aniversários, eventos corporativos. O faturamento dobrou em 2 meses. Helena mal conseguia acreditar. Estava ganhando mais de R$ 15.000 por mês. Conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas confortável. Comprou roupas novas. Abriu uma conta poupança. Pela primeira vez em décadas, tinha segurança financeira. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a sensação de realização. Era acordar todo dia com vontade de trabalhar. Era ver o sorriso de Socorro e Valdirene quando recebiam seus salários. Era ler os comentários elogiosos dos clientes. Era saber que seu trabalho trazia felicidade para as pessoas. 6 meses após ser abandonada na estrada, Helena era uma empresária respeitada, empregadora de 2 funcionárias e fornecedora oficial de 5 cafeterias. Foi quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, mamãe? Era Carla. A voz da filha fez o coração de Helena disparar. Uma mistura de raiva, mágoa e saudade tomou conta dela. O que você quer, Carla? A voz saiu mais fria do que pretendia. Mãe, eu soube que a senhora está bem. Que tem um negócio. Fiquei feliz. Helena riu com amargura. Ficou feliz? Você me abandonou numa estrada, Carla. Deixou sua mãe para morrer. E agora está feliz porque descobriu que eu não morri? Que eu estou bem? Mãe, eu quero pedir perdão. Eu estava desesperada naquele dia. O Rodrigo tinha perdido o emprego. Estávamos cheios de dívidas. Eu não sabia o que fazer. E por isso me abandonou como um cachorro na estrada? Eu sei que errei, mãe. Erro não desculpa. Durante semanas eu passei fome, frio, medo. Você me condenou a isso. Mãe, por favor, eu quero consertar as coisas. Posso ir visitar a senhora? Helena hesitou. Parte dela queria perdoar, esquecer e ter a filha de volta. Mas outra parte, a parte que havia sofrido e crescido nos últimos 6 meses, não permitiria que fosse tão fácil assim. Carla, eu não estou pronta para te ver, talvez um dia, mas não agora. Mãe, pelo menos me diga onde a senhora está. Quero te ajudar. Não preciso da sua ajuda, Carla. Não preciso de ninguém. Aprendi a me virar sozinha, lembra? Foi você que disse que eu tinha que me virar. Pois bem, me virei. E me virei muito bem. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Helena desligou o telefone e sentiu as lágrimas rolarem, mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de libertação. Pela primeira vez, ela havia colocado limites, havia defendido sua dignidade, havia mostrado que não precisava de ninguém para ter valor. Socorro, que havia escutado as conversas sem querer, se aproximou e abraçou Helena. Dona Helena, a senhora foi muito corajosa. Corajosa? Fui dura demais? Não. A senhora foi justa. Sua filha te machucou profundamente. Ela precisa entender a gravidade do que fez. E a senhora precisa se respeitar primeiro. Helena assentiu. Estava certo. Precisava se respeitar primeiro.
Os meses seguintes foram de crescimento exponencial. Helena abriu 2 lojas próprias em bairros diferentes de Salvador. Contratou mais funcionárias, investiu em marketing digital com a ajuda de Valdirene, que entendia de redes sociais. A página Doces da Vovó Mariana no Instagram começou a viralizar. As fotos dos doces eram arte pura, quindins dourados perfeitamente fotografados, cocadas reluzentes, paçoquinhas empilhadas artisticamente. Os vídeos mostrando o processo de produção com as mãos habilidosas de Helena trabalhando viraram sensação. Em 3 meses, a página tinha 100 mil seguidores. Pedidos começaram a chegar de todo o Brasil. Pessoas querendo encomendar para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Helena precisou expandir novamente. Alugou um galpão maior, contratou 10 funcionárias, investiu em equipamentos de última geração. Começou a enviar os doces pelos correios em embalagens especiais que mantinham a qualidade. O faturamento ultrapassou R$100 mil por mês. Helena mal acreditava nos números que sua contadora apresentava. 1 ano após ser abandonada na estrada, Helena Costa era uma empresária de sucesso com faturamento mensal de 6 dígitos. Foi quando recebeu um convite surpreendente. Um programa de televisão nacional sobre empreendedorismo queria contar sua história. A produção entrou em contato explicando que tinham descoberto sua história através das redes sociais e estavam fascinados pela jornada de superação. Helena aceitou o convite. A gravação aconteceu no seu galpão, rodeada pelas funcionárias, pelos fornos, pelos doces. Ela contou toda a história, o abandono na estrada, os R$20 no bolso, o caminhoneiro bondoso, a padaria de seu Marcos, o caderno de receitas da avó, a decisão de recomeçar aos 74 anos. O programa foi ao ar numa quinta-feira à noite e causou comoção nacional. As redes sociais explodiram com comentários emocionados. Helena virou símbolo de superação, força feminina e prova de que nunca é tarde para recomeçar. Milhares de mensagens chegaram. Mulheres de todo o Brasil contando suas próprias histórias de abandono, superação, recomeço. Helena respondia pessoalmente a muitas delas, oferecendo palavras de encorajamento e esperança. Uma semana após o programa ir ao ar, Carla apareceu no galpão. Helena estava supervisionando a produção quando a viu entrar. A filha estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, aparência cansada. Mãe, eu assisti ao programa. Carla se aproximou com lágrimas nos olhos. Não sabia por tudo que a senhora passou. Helena respirou fundo. Agora sabe, e eu preciso que a senhora me perdoe. Não pelo que fiz apenas, mas por não ter reconhecido seu valor antes. Por ter tratado a senhora como um fardo, quando na verdade a senhora sempre foi uma mulher extraordinária. Helena olhou para a filha e viu arrependimento genuíno. Viu uma mulher quebrada pela culpa e pelo remorso. Parte dela queria abraçar Carla e dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, e não seria tão fácil assim. Carla, o que você fez comigo foi cruel. Você me deixou para morrer. Eu sei, mãe. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas descobri algo nesses meses, Carla. Descobri que sou forte. Descobri que tenho valor. Descobri que não preciso da aprovação de ninguém, nem mesmo da minha filha, para ser alguém. Eu sei disso agora, mãe. E me arrependo profundamente de ter demorado tanto para ver. Helena pensou por um longo momento antes de falar. Carla, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço seguir em frente sem o peso do rancor. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que voltaremos a ter a relação que tínhamos. Você me machucou profundamente e isso deixou marcas. Mãe, eu entendo e aceito qualquer coisa que a senhora decidir. Só queria que soubesse que estou arrependida e que sempre amei a senhora, mesmo quando não soube demonstrar. As duas se abraçaram e choraram juntas. Não foi um abraço de reconciliação completa, mas um abraço de reconhecimento. Reconhecimento da dor, do arrependimento, do perdão.
Nos meses seguintes, Helena e Carla reconstruíram o relacionamento aos poucos. Conversas curtas no telefone, almoços ocasionais. Carla não pediu dinheiro, não pediu emprego, não pediu nada além de uma chance de estar presente na vida da mãe novamente. E Helena, aos poucos, permitiu que ela entrasse. 2 anos após ser abandonada na estrada, Helena inaugurou sua 10ª loja dos doces da vovó Mariana. A rede estava presente em 5 cidades da Bahia e começava a expandir para Sergipe e Alagoas. Empregava mais de 50 pessoas, a maioria mulheres acima de 50 anos que estavam desempregadas e sem perspectivas. Helena fazia questão de dar oportunidades para mulheres na sua faixa etária, provando que idade não é limite para produtividade e valor. O faturamento anual da empresa ultrapassou R$2 milhões. Helena foi convidada para palestras, eventos de empreendedorismo, programas de televisão. Escreveu um livro contando sua história que se tornou best-seller. Criou um instituto para apoiar mulheres empreendedoras acima de 60 anos, oferecendo cursos gratuitos, microcrédito e mentorias. Tudo o que havia conquistado, compartilhava com generosidade. Numa manhã de domingo, 3 anos após o abandono, Helena estava no apartamento que comprara, um imóvel espaçoso em um bairro nobre de Salvador. Tomava café na varanda quando o telefone tocou. Era Socorro. Dona Helena, lembra que a senhora me ensinou que nunca é tarde para sonhar? Lembro, Socorro. Pois então, minha filha passou no vestibular de medicina. Ela vai ser médica, Dona Helena. Isso é graças à senhora, ao emprego que me deu, ao salário digno que recebo. Helena sentiu os olhos marejarem de emoção. Socorro! Quem fez sua filha passar no vestibular foi ela mesma, com estudo e dedicação. E você, mãe presente e incentivadora. Mas a senhora me deu condições, Dona Helena, me deu dignidade, me mostrou que uma mulher da nossa idade ainda pode construir algo bonito na vida. Depois de desligar, Helena foi até o quarto e abriu a gaveta onde guardava o caderno de receitas da avó. As páginas estavam ainda mais amareladas, algumas até rasgadas de tanto uso, mas cada receita ali era mais que instruções culinárias. Eram legados de amor, força e propósito. Vovó Mariana, sussurrou Helena, acariciando o caderno. Obrigada por me deixar este tesouro. Obrigada por me ensinar que receitas de família são mais que ingredientes. São lições de vida. São provas de que podemos transformar coisas simples em momentos de felicidade. E, principalmente, obrigada por me mostrar que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos. O caderno fechou-se gentilmente, como se a avó estivesse ali, sorrindo orgulhosa da neta que transformara abandono em império, dor em propósito, velhice em renascimento. Helena olhou pela janela e viu Salvador acordando com o sol da manhã. A cidade que a acolhera quando não tinha nada. A cidade onde reconstruíra a vida dos escombros. A cidade onde provara para si mesma e para o mundo que idade é apenas um número, que valor não se perde com os anos e que, enquanto há vida, há possibilidade de recomeçar. Aos 77 anos, Helena Costa não era apenas uma empresária milionária. Era um símbolo vivo de que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para descobrir seu verdadeiro potencial e transformar sua história.